Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui mais uma vez para falarmos daquela sequência de conjuntos e funções. Nossa primeira aula de função, a gente vai tratar da relação entre grandezas. Então vamos deixar uma coisa bem clara nessa primeira etapa. Eu não vou definir agora para você o que é função. O que a gente vai trabalhar é com equações que, numa próxima aula, podem definir ou não uma função. É um conceito que você tem que construir devagar, ok? Então vamos lá, sempre falando de uma linguagem simples para você poder entender. Eu coloquei aqui, relação é igual a dependência, equação e lei. Parece uma coisa complicada, mas é bem simples. Quando eu tenho uma relação, existe uma dependência, que pode ser uma dependência entre duas pessoas, pode ser uma dependência entre duas letras, pode ser uma dependência entre dois conjuntos. Então, a relação, ela, em geral, em 90% dos casos, ela vai associar duas grandezas. Falando numa linguagem simples, duas letras. Então, olha só. Quando eu tenho essa relação de dependência, eu vou montar uma equação. E essa equação é que vai nortear, essa equação é que vai mandar, que vai comandar o meu exercício. Então eu vou dar um exemplo e você vai entender que essas nomenclaturas são simples e corriqueiras. Uma loja de sucos montou a seguinte tabela para seus funcionários. Ela montou a tabela usando a facilidade para que o funcionário não precisasse fazer conta. Ela vende um copo de suco, olha, número de copos, a 80 centavos. Aqui é o dinheiro, tá? 2 copos de suco, 1,60. 3 copos de suco, 2,40. 4 copos, 13,20. E 5 copos, R$4. Então, o que você observa? Se um copo de suco custa 80 centavos, pela tabela, 2 copos é o dobro, 3 copos é o triplo, e assim sucessivamente. Então, a questão do valor, a questão do preço, ela vai variar de 80 em 80 centavos. Então, por exemplo, eu compro um copo, eu pago 80 centavos. Eu compro 2 copos de suco, eu pago mais 80 centavos. Eu compro 3 copos, eu pago mais 80 centavos. Então, o preço, que eu aqui estou chamando de P, poderia ser uma outra letra qualquer, você poderia usar a letra que você quiser. Eu estou chamando o preço de P. Ele vai, de forma de adição, vai adicionando sempre 80 centavos, de acordo com o número de quê? De copos. Aí começa a surgir, começa a ser criada uma lei, um comando para essa relação. Olha, Leonardo, que relação? A relação entre o número de copos e o preço que é cobrado. Existe uma relação, olha aqui, ó, de dependência entre aquilo que eu pago e o número de copos. Então, essa relação de dependência vai gerar uma equação. E essa equação é que vai comandar a nossa relação. Por isso que ela é chamada de lei. Então, entenda, eu aqui vou montar a relação com você. A gente vai ver qual é a equação que comanda essa relação. Num próximo exemplo, a gente já vai ter a relação pronta, aí você vai ver como é que funciona. Então, olha bem, 80 centavos mais 80 centavos mais 80 centavos, eu vou chamar o número de copos pela letra C, só para lembrar a palavra copos. Então, se eu faço 80 centavos mais 80 centavos mais 80 centavos, eu vou dizer para você que o preço, ele é sempre 80 centavos multiplicado pelo número de quê? Pelo número de copos. Então, isso aqui, que é uma coisa simples, é exatamente o que é chamado de lei da relação. Isso aqui é que vai comandar a relação. Eu atribuí a letra P para o preço, a letra C para a quantidade de copos. Então a gente fala o seguinte, o preço P
depende do número de quê? De copos. Então a gente fala que P está em função de C. O valor de P está em função de C porque dependendo do valor do C, vai alterar o valor de quem? De P. Por exemplo, eu não preciso continuar a montar a tabela. Qualquer coisa que eu queira saber dessa relação aqui entre o número de copos e o dinheiro, eu vou para onde? Eu vou para a lei. A lei é que vai dizer para mim. Então, por exemplo, eu vou ter aqui como uma observação. Eu quero saber o preço de 20 copos de suco. Não preciso ficar preocupado. Quem vai comandar isso é o quê? A lei. Então, o preço de 20 copos de suco, esse 20, amigo, ele vai entrar onde? No lugar do preço ou no lugar do copo? São 20 copos. Por isso que eu gosto de trabalhar com as letras de acordo com o problema. Então, o 20 vai entrar no lugar de quem? De C. Então, P, que é o nosso preço, será 0,80 vezes quanto? Vezes 20. Então, você reparou? Eu estou recorrendo a quem? Eu estou recorrendo à lei. 0,80 vezes 20 vai dar exatamente R$16, que é o preço de 20 copos de suco. Vamos ver um outro exemplo aqui. Montando o diagrama, dada a lei y igual a 15x. Repara, o exercício agora está dando para você a lei. Você não vai mais deduzir, nesse caso, a lei. Aqui a gente deduziu a lei. Aqui o exercício deu a lei. Ele usou a letra y e a letra x. Ele quer que você use essa lei de acordo com os conjuntos. Aqui eu borrei um pouquinho. Os conjuntos A e B. Ele deu o conjunto A e deu o conjunto B. Aí você vai perguntar assim, o que tem a ver o conjunto A e o conjunto B com o Y e com o X? Então grava um macete. Em 99,9% dos casos, o conjunto A representa os valores de X. Aí você vai dizer assim, então o conjunto B representa os valores de Y. Não, o conjunto B representa os candidatos a valores de Y. Você vai entender já já o que é isso. Então, se o conjunto A representa os valores de X, eu vou pegar a lei, que é y igual a 15x, e vou jogar os valores de A onde aparece o x. Só que isso a gente vai fazer de cabeça. X valendo 1. Se quiser pode colocar aqui, ó, para você entender melhor. X valendo 1. 15 vezes 1, 15. Então, o 1 está associado ao 15, de acordo com a lei que foi dada. 15 agora vezes quanto? Eu vou botar agora o 2. 15 vezes 2, 30. Então, o 2 está associado ao 30. 15 vezes 3, 45. Todos esses valores aqui, lembrando, são valores de quem? De x. E, por fim, 15 vezes 4, 60. O 4 está associado ao 60. Observa que o 20 e o 70 não participaram da minha relação. Não há problema nenhum. Não é obrigatório que todos participem. Então, perceba o seguinte. Esse diagrama, ele foi montado seguindo uma lei. Essa tabela, ela foi montada seguindo uma lei. Então, a lei, ela comanda a relação. A lei que a gente vai trabalhar no ensino médio, em geral, ela tem duas letras. Aqui eu associei a letra P com a letra C. Aqui eu associei, o exercício deu a letra Y com a letra X. Então, por isso que a gente falou que é uma relação entre grandezas. Eu poderia colocar aqui relação entre duas grandezas, porque são as grandezas que a gente está trabalhando. Então, seja um diagrama, ou seja, uma tabela, você vai ter que recorrer uma lei. Ou você vai deduzir essa lei, ou essa lei é dada, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, para a gente resumir essa história aqui, em geral, os valores do conjunto A representam os valores de X. E o conjunto B
Por que eu coloquei candidatos a Y? Porque, repara, o 20 e o 70 não participaram, então eles não são valores de Y. Só foram valores de Y o 15, o 30, o 45 e o 60. Então, esses valores foram valores de Y. Por isso eu coloquei aqui que o conjunto B é candidato a Y e não necessariamente os valores de Y. O 20 e o 70 não foram considerados valores de Y. Para você entender algumas nomenclaturas na próxima aula, vou dizer a você o seguinte: o conjunto A, ele recebe o nome de domínio da relação. Geralmente a gente representa ele pela letra D. O conjunto B, ele recebe o nome de contradomínio da relação. Então, se ele não é o domínio, ele é o contradomínio da relação, representado geralmente por CD. Então, D é o domínio da relação, B é o contradomínio da relação. Ora, vamos fazer um trocadilho para você entender. CD. Quando você coloca um CD no seu computador, não aparecem as imagens? Então, o 15, o 30, o 45 e o 60 são chamados de imagens, e essas imagens estão sempre dentro do CD. CD, dentro do CD estão as imagens. Percebeu, pessoal? Então, essa noção inicial, era bom que você colocasse a aula de novo para dar uma olhada em alguns detalhes. Essa noção inicial vai ser importante para você entender a próxima aula, onde a gente vai começar a conceituar a parte de função. Tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, um abraço, até a próxima.